Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 843 blogs diários e minguando até 447 dias, 6 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 843 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, Batalha Final, parte 43, e com este subtítulo, né, O Lado Esquerdo do Corpo por Ato Missionário, parte 8. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a esse, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e uma playlist da YouTube Music. Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada e não tire conclusões precipitadas de nada, ok? Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, certo? Faz esse trabalho de conscientização pelo card do vídeo com esse playlist, O Diabo Assediou em Mim. E se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor do corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo, a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, pensou que fosse assim. Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem. Semelhança é igual o fruto. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividindo em dois: poder de criar de Deus e poder de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Ok. Vamos lá, né, fazer a expressão livre deste contexto, né? Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A Bíblia significativa, ela tem esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí a astronomia, a astrologia, movimento dos astros,
flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia, gastronomia. Esses são os 8 elementos dessa sua Bíblia significativa, certo? É só vocês fazerem a percepção, certo? Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto para a gente fazermos a expressão livre? Vamos lá. Toda manifestação é determinada com 2 poderes de Deus, e quando estes poderes se aplicam no corpo, ele transforma no ato manifesto, e que nesta causa a criação passa a ser negada e a formação aceita, para dar lugar para as coisas que são relativas ao tempo. Ou seja, o amor, por exemplo, são coisas relativas ao tempo e não uma criação, pois toda a criação de Deus já passou no tempo. Isto explica que a lei dos corpos, ele pode tanto destruir como também destruir. Já o amor são coisas relativas ao tempo deste relacionamento, explicando a palavra da vida e tudo que estiver exposto desta palavra. Estes 2 poderes de Deus vai explicar o poder de criar, o poder de formar. Estes 2 é a manifestação do relacionamento. E quando explicando o corpo, o poder de criar vai representar a lei. E se for a lei de Deus, vai explicar os 3 elementos da espiritualidade do corpo: palavra, vida e corpo. Esta é a formação. Estes 3 explica também uma criação. Porém, como nós estamos em Cristo, isto é formação. E se for a lei dos corpos, vai explicar a criação de coisas sociais e que já tenha dentro da sociedade. E o que estiver de fora vai explicar a manifestação variáveis sobre este relacionamento. Esta manifestação pode variar de acordo com o relacionamento. Esta variação no tempo de Guerra Fria gera mais complexidade do que resolutividade. E é aqui que as consciências se complicam, é aqui que as coisas se complicam, e quando este fruto estiver sendo exposto para o seu relacionamento. O poder faz o corpo emocional se realizar com Deus diretamente, no ato manifesto. Já a criação pode ser apenas uma ideologia do ato manifesto, explicando o poder faz o corpo emocional se realizar com Deus diretamente no ato manifesto. Já a criação pode ser apenas uma ideologia no ato manifesto, explicando a lei dos corpos e tudo que estiver dentro da sociedade. E com a mesma manifestação, você se realiza com Deus. E assim, você faz de coisa possível em coisa impossível no que se aplica à sua realização emocional, para se realizar com o plano da unificação de Deus e de Cristo. De outra forma, vós, corpos de Cristo, pode conhecer que toda crença é uma direção e para onde você determina o seu caminho. E é daí que nascerá várias crenças, sendo a verdade é determinada por um caminho pleno da sua própria vida e não por um relacionamento, pois toda crença é individualidade de pensamento, individualidade de relacionamento, e explicando vários tipos de relacionamento, sendo o relacionamento não explica o seu caminho, pois são determinadas com coisas que já tem dentro da sociedade. Este ideal permite produzir um fruto independente do que já tenha dentro da sociedade e fazendo de uma coisa impossível possível. Este ideal pode se aplicar no
corpo simples e pode também se aplicar no entendimento que você tem de Deus e de Cristo. E tudo isso explicando a formalidade de relacionamento e da crença que você tem deste relacionamento. E tudo isto é relativo para o seu relacionamento independente de uma sociedade. Vamos lá fazer a expressão livre, né? Eu tive algumas queria mudar algumas expressões dentro desse contexto, mas, né, mas tudo bem, vamos, né, fazer a expressão livre sobre isto, vamos para que a gente possamos entender. Tem coisas que muito interessantes, sabe, para a gente tomar, para a gente entender o que que é formação, o que que é a criação, quando é que a criação do homem quando o homem se aplica à lei, por exemplo, quando o homem, vai criar, ele se aplica à lei diretamente, ele cria a lei para os outros corpos, certo? Hoje nós estamos aí na era da tecnologia. A tecnologia ela deixa uma flexibilidade muito, muito grande para nós, certo? Deixa as coisas tudo relativo, certo? Deixa as coisas mais relativas, ou seja, a tecnologia ela te ajuda a você, deixar as coisas mais relativo, fazendo quais aquela ideia daquilo que é o nosso ser, daquilo que é a palavra da vida, daquilo que é a relatividade, daquilo que nós podemos dizer o amor, as intenções do nosso ser humanos, vamos dizer isso, tudo é relativo, ou seja, a tecnologia também, ele ajuda nós ficarmos, ajuda nós ficarmos relativo, mais relativo, por exemplo, sei lá, não, vamos falar isso para você entender, eu já tinha falado isso há muito tempo, mas vamos falar só porque a gente está antigamente, por exemplo, antes da era digital, tecnologia, eu acredito que muitas pessoas covardes, por exemplo, matavam a sua esposa, ou até mesmo a esposa matava o marido covardemente, enterrava no quintal da casa, né? E ninguém nunca ficava sabendo, ficava aquela coisa ali enterrada. Aí a pessoa, só Deus e ele sabia, né? Claro que ele ia ter uma consequência, só o julgamento de Deus. Mas hoje, com as mídias sociais, você alcança pessoas de todos os cantos, né? Hoje todo mundo está sendo vigiado. Ah, eu não vi o vizinho tal hoje. Vamos lá procurar o que aconteceu. Aí liga para a reportagem, tal, aí eles descobrem que matou, o marido matou, ou a mulher matou, e enterrou no quintal do lote. Então, tudo flexionado. Ou seja, se fosse naquele um tempo onde que não tem tecnologia, as pessoas só Deus ia poder julgar ia poder julgar essas pessoas. Não estou dizendo que é para ser diferente, mas eu estou dizendo que hoje a lei do homem ele fica bem assim relativo, né, bem presente com a tecnologia. Entenda isso, certo? Vamos lá. Toda manifestação é determinada com dois poderes de Deus. Quando estes poderes se aplica se aplicar no corpo, ele transforma, né, no ato manifesto e que nesta causa a criação passa a ser negado e a formação aceita. Quando é que a criação passa a ser negado? Quando o homem começa a criar. Aí ele cria coisas da lei. Por exemplo, meu espírito de criação é uma coisa que eu entendo que é uma lei para mim, só que só eu que sei, sabe, só eu que sei disso. É uma lei, ou seja, é uma coisa que é uma coisa que poderia estar funcionando, que poderia ter uma fiscalização, as pessoas poderiam ver o tanto que isso faz mal para o trabalhador, faz mal para o passageiro, mas não, tudo aí, tudo jogado aí. Não temos lei, e se tem lei, nós passamos por cima dela, passamos, pode olhar aí. Todas as leis que estão aplicadas, esse mesmo do meu espírito de criação está cobrando passagem, é errado isso aí. Se for olhar nas legislação de trânsito, né, o motorista ele não pode ficar dirigindo e cobrando passagem, né, certo? E isso é uma delicada, ou seja, passa por cima de tudo, porque o que importa mais é o dinheiro, sabe? A vida das pessoas, se ela vai morrer, se ela está doente, ficando doente mental, estressado com o trabalho, não importa, sabe? Eu estou aqui, mas sei lá, a política está aí e tal, mas as coisas que está passando tudo por cima, né? Não estou dizendo que tem que ser ao contrário disso. O trabalho e processo de conscientização de Deus, ele é forçar as pessoas a pensar, não é resolver o problema das pessoas, não. Por exemplo,
Tipo, fala assim: "Nó vamos resolver esse problema aqui?" Não, cadê a consciência das pessoas? Se nós vamos lidar com uma coisa, a gente temos que ter ciência naquilo que nós estamos fazendo, senão nós vamos fazer tudo de forma perdida, sabe. Pessoa que acessa dinheiro, pessoa que acessa tecnologia, pessoa que se você não tiver consciência, você se torna um desgraçado, miserável, pobre e não vai resolver nada. Você tem tudo isso aí e não vai resolver nada, não vai resolver pode olhar aí, tecnologia não resolve problema, né, dinheiro não resolve problema, né, sei lá, nada disso resolve se eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, se eu não sei usar isso de uma forma correta, não vai ter resolutividade, entenda isso. Então o processo de conscientização é isso. Então, entenda isso, quando o homem passa a criar, quando o corpo passa a criar, ele começa a criar a lei, certo? Ele começa a criar a lei. Então entenda isso, ó, toda manifestação é determinada com 2 poderes de Deus, né, e quando estes poderes, se aplicar no corpo, ele transforma o ato manifesto e que nesta causa a criação passa a ser a negação, né, a uma lei. Por exemplo, se você como é que você quer entender o que é a negação? Por exemplo, se você não aflige a lei, você é uma pessoa livre, se você tem liberdade. Agora, se você, nega, se você infringe a lei, então você vai ser uma pessoa presa, você não vai ter liberdade. Se você está aí tranquilo relativo à lei dos homens, por exemplo, tem várias leis aí. Vamos supor, esses dias aí eu levei uma multa por causa de cinto de segurança, por exemplo, não estava usando cinto de segurança. Aí eles me notificaram, beleza, eu fui lá, assinei. Ou seja, se eu tivesse usando cinto de segurança, eu tinha mais liberdade para andar dentro da sociedade, certo? Eu não ia ser improdutivo, eu não precisava de tirar do meu dinheiro, do meu bolso, um dinheiro para pagar, né, a minha economia para pagar uma coisa. Ou seja, então a lei dos homens, ele é determinado pelos nossos corpos emocionais, né, por aquilo que eu vou limitar e não vou limitar. Se você é uma pessoa livre, né, tá tranquilo, né, esses dias mesmo, né, por exemplo, a minha esposa estava dizendo: "Não, Samuel, está mudando a empresa foi vendida, né, lá no hospital as pessoas, vendeu, a empresa parece que vai entrar outra administração, né, e uma coisa mais rigorosa", eu falei assim: "Pra você não vai mudar nada, né, querida, você sempre observou o protocolo, você sempre fez as coisas direitinho, sempre foi dedicado, então não vai mudar. Se a pessoa que faz coisa certa, aí não muda nada, agora a pessoa que está aí fazendo coisa errada, tudo de qualquer jeito, aí ela vai ficar ofendida, sabe, vai ficar ofendida com uma coisa boa que está ali, né, colocando limite, fazendo as pessoas trabalhar em uma coisa correta, sem confusão, sem nada, isso é bom demais. A sociedade correta é tão bom, né, engraçado. Isso aí poderia dar uma paz. Quando as pessoas tiverem uma sociedade correta, né, que assim, que cada um contribuindo, vocês vai ver que tudo que nós não precisamos de muitas coisas. Hoje esse ganha muita complexidade, nós confundimos nossos atos emocionais, né, para produtividade, querer ter as coisas de qualquer coisa, é muito complicado. Nós treinamos o nosso corpo de uma forma equivocada, muito ruim. Entenda isso. Então, toda manifestação é determinado com 2 poderes de Deus, e quando estes poderes se aplicar no corpo, ele se transforma no ato manifesto, e que nesta causa a criação passa a ser negada. A criação no corpo emocional, quando ela vem apresentar no corpo emocional, ela passa a ser uma coisa negativa. Vamos pôr, coloca uma criação, um espírito de criação, uma lei sobre o corpo humano, sobre o corpo do homem, a lei do homem, espírito de criação. Todas as leis que os homens criaram aí, política, aí são um espírito de criação, são coisas que o homem criou para, eh, né, não vou falar dominar, porque a lei é muito bom, sabe, porque ela coloca num limite sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado, certo? Se você é uma pessoa correta, você é livre. Se você não é uma pessoa correta, você é preso pelos seus próprios estados emocionais. Então, a lei é determinada por um espírito de criação de um corpo. Toda lei segue esses padrões. Pode olhar aí, segue esses padrões, seu espírito de criação do corpo. Esses são a lei do homem, são a lei dos homens, certo? Entenda isso. Então, e nesta causa, o espírito de criação passa a ser negado, né? E a formação passa a ser aceita. Hoje nós estamos aqui, né?
na formação de Deus, que nós estamos em Cristo. Então, a formação de Deus são coisas relativas ao tempo, são coisas relativas ao tempo. Deus criou criou palavra, criou vida até no terceiro milênio. A partir do terceiro milênio, continuou a formação até no sexto milênio. No sexto milênio, ele manifestou uma crise do corpo emocional, certo? Manifestou uma crise no corpo emocional. Aí fez aquela criação, formação, ficou tudo embolado aí. As pessoas já não sabem mais separar uma coisa da outra, o que é a lei de Deus, o que é a lei do homem. A lei de Deus hoje, na formação, ele é determinada pela palavra da vida. A palavra da vida são coisas relativas ao tempo, são coisas relativas ao tempo, onde que eu manifesto coisas da minha razão, do meu ser, do meu interior, a minha sabedoria, certo? Então, a criação de Deus, hoje nós estamos na formação de Deus. A criação nesse tempo de formação, ele se transforma em lei, se transforma em lei humana. Então ele fica fraco. Quando ele chega no corpo, quando essa ideia chega no corpo, o homem cria alguma coisa, então ele fica, sei lá, sei lá, imitando a Deus, querendo criar, não sei se é isso, certo? Deus cria, mas o homem cria lei. Ele cria lei para ter um sistema administrativo aqui sobre os nossos atos emocionais. Vamos falar isso diretamente. Então, dentro da formação, então a formação de Deus hoje é aceita. Nós não estamos na criação, nós estamos em Cristo, então nós estamos na formação, então a formação são aceitas, são coisas relativas ao tempo. E o que determina essa formação? A palavra da vida, a nossa consciência interior, ok? Então, para dar lugar às coisas que são relativas ao tempo. Vamos ter tudo completo. Vamos lá. Toda manifestação é determinada com dois poderes de Deus, e quando estes poderes se aplicarem no corpo, eles transformam no ato manifesto, e que nesta causa a criação passa a ser negada e a formação aceita, para dar lugar para as coisas que são relativas ao tempo. Dar lugar, formação aceita, para quê? Para dar lugar às coisas que são relativas ao tempo. Ou seja, o amor, por exemplo, são coisas relativas ao tempo, sim ou não? O amor são coisas relativas ao tempo. Não é nada que a gente constrói, são coisas relativas. À medida que eu vou convivendo com a pessoa, eu vejo se ela está correspondendo a mim ou não, se ela está sendo relativa a mim ou não, certo? Então, eu vou fazendo essas percepções no meu convívio com a pessoa, certo? Então, nesse tempo, eu vou me apegando com ela, eu vou me relacionando, né? Não vou construir nada, porque se a gente for construir, a gente vai ter apenas a forma de ter. Eu vou me relacionar, ser relativo. Tudo aquilo que você determina vira um espírito de criação, por exemplo, dentro do relacionamento. Aí você começa a criar alguma coisa, aí começa a construir alguma coisa, você começa a colocar padrão na sua esposa, sua esposa começa a colocar padrão em você, então não tem nada relativo, nós não temos liberdade, nós estamos construindo alguma coisa, nós estamos juntos por causa de essa ideia que nós estamos construindo. Tudo, quando é relativo, é exatamente tudo relativo, tudo pode mudar em questão de segundo, e tudo pode ser prazeroso quando vocês têm bom relacionamento, tudo é bom relacionamento, certo? São coisas tudo relativo ao tempo. Se você determinar alguma coisa, se você construir alguma coisa, você vai ficar parado criando lei para as pessoas, criando regra para as pessoas dentro do relacionamento, criando regra para o seu filho. Deixa tudo relativo, só corresponde aquilo com a mesma intenção. E ela vai gostar de você, sua filha vai gostar de você. Nossa, que pai legal. Nossa, que marido legal, que esposa legal. Então, isso que vai esquentando o relacionamento, vai esquentando a nossa harmonização, a nossa forma de a gente estar relacionando isso no dia a dia, certo? Sem forçar, sem nada. A gente não está por causa para ter coisa, não é para nada disso. Para a gente, porque a gente quer passar uma tarde tomando um café junto, conversando sobre uma coisa ou outra. A gente tem vários assuntos para falar. Então isso é que é bom, certo? E ver que tudo isso são relativos, não vai ficar parado, certo? Quando uma pessoa completa, são coisas relativas, não vai ficar parado. Agora, se eu começar a construir alguma coisa, aí vai ficar tudo parado, porque pedra não move, né? Quem move é as nossas consciências, aquilo que são relativo, né? Entenda isso. Entenda isso. O amor, por exemplo, são coisas relativas ao tempo e não uma criação, né? Pois
toda a criação de Deus já passou no tempo, né, já passou, já tem dito que Deus criou primeiro milênio, segundo milênio, até o terceiro milênio. A partir do terceiro milênio, Deus começou a formar certos corpos dentro de Cristo, né. Isto explica que a lei dos corpos, né, a lei dos homens ou a lei dos corpos, eu coloquei a lei dos corpos, mas a lei dos corpos, ele pode tanto destruir como também ele pode tanto destruir como também construir. Como é que a lei dos homens constrói, né? Eu tenho um setor administrativo, então eu coloco fiscalização, né, para que isso seja bem, fiscalizado. Hoje, igual eu tenho dito, temos as mídias sociais, a internet, ajuda muito na fiscalização. Nesse tempo real, fica tudo bem flexionado, muito bom, certo? Então, ela pode tanto destruir como também construir. Às vezes, como é que ela destrói? A pessoa está aí, né, acha que é toda prazerosa, "Ai, sou bonitona, eu vou aproveitar a vida", bebe, mata, rouba, blá, 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 e aproveita a vida da pior forma. Então ela não está construindo, ela está destruindo, está destruindo. O blog anterior né, que eu estava tendo dito sobre isso, as pessoas que se aplicam aos seus corpos emocionais, e ele também dá mentoria sobre seus corpos emocionais e não tem razão nada sobre o que eles dizem, falam coisas de qualquer forma e acha que isso é correto. Então, então a lei dos corpos, ela tanto destrói, ela tanto pode destruir, como também construir. Ela tem esses dois lados, destrói e constrói. Ela pode tanto destruir como construir. Por exemplo, meu espírito de criação, que você vai entendendo que isso é uma lei que eu determinei para mim, né? Eu sou a sociedade sozinha, eu estou determinando coisas. Mas aí a lei, por exemplo, por que que tinha que ter por que que tinha que ter uma lei para assim, olha, não pode não, o passageiro, se entrar dentro do ônibus com cartão, vai levar multa, por exemplo. Se sem o cartão, não vai embarcar, vai levar multa. Por que tinha que ter uma lei, por exemplo? Só um exemplo, para vocês entenderem o que que é lei, o que que é corpo, o que que é coisa criada por homem, o que que é lei de homem, o que que é são coisas que o homem cria para controle administrativo. Entenda isso? Para controle administrativo. Então, se vamos supor, eu coloco ali, a partir de hoje é lei, as pessoas não podem entrar mais com dinheiro dentro do ônibus, certo? Beleza, eu determinei essa lei, você vê que essa lei vai favorecer o trabalhador, vai favorecer os passageiros não vai passar raiva com o motorista não vai passar raiva com os passageiros, tudo vai ficar legalizado quando as pessoas fazerem a percepção que aquilo ali é uma lei, mas as pessoas parece que elas não têm consciência, elas não entendem que ela é a palavra da vida, que ela é coisas relativas, sabe? Deus poderia determinar tudo com a lei dos homens, só a lei dos homens, só a lei do homem, que nem antigamente, você mata, você mata, você morre, né? Olho por olho, olho por olho, dente por dente. Então essa é a lei do homem, só a lei com o homem que cria, né? Mas a lei de Deus é o quê? A graça sobre graça. O que que é graça sobre graça? Eu ter razão sobre a minha vida e manifestar isso sobre uma coisa relativa ao tempo. Não deixa construir nada, porque se você construir coisas sobre outras pessoas, você vai manipular e vai permitir ser manipulado. Deixa tudo relativo. Hoje você está bom, você entende que amanhã você pode estar ruim. Hoje a sua esposa está triste, amanhã ela pode estar alegre. E se ela está triste hoje, você tem que entender, falar assim, olha esposa, o que está acontecendo? Relativo, são coisas relativas, são coisas relativas. Beleza, eu não quero saber da sua, sei lá, qualquer coisa. Então vai ficar uma coisa construtiva. Então eu tenho que deixar a minha consciência relativa ao tempo, toda hora, não parar de estar deixando ela movimentar, se mover. Por exemplo, as pessoas que fazem disso uma coisa ruim, por exemplo, espírito de vingança, por exemplo, quando a pessoa para no tempo, quando ela cria um espírito de vingança para vingar de uma coisa, no ato pessoal, ela fica parada no tempo ali, né? Ela está construindo, né, a sua crise, construindo qualquer coisa. Então ela não deixa nada relativo. Olha, passou, irmão, tranquilo. Tudo é relativo. Entenda isso. Já o amor são coisas relativas ao tempo, né, deste relacionamento, explicando a palavra da vida e tudo que estiver exposto, né, desta palavra, tudo aquilo que estiver exposto, né? Entenda isso.
Estes dois poderes de Deus vai explicar o poder de criar, o poder de formar, né? Esses dois é a manifestação do relacionamento, né? O poder, esses dois são o poder, esses dois poderes de Deus vai explicar o poder de criar e o poder de formar, né? O poder de criar de Deus, né, e o poder de formar. E tem um poder de criar dos homens. O poder de criar dos corpos são aqueles que eles aplica a lei certa de Deus, aplica a lei, né, como se ele estivesse criando alguma coisa, como se ele fosse Deus, né, sei lá, determinando coisa para as pessoas. Então vai ficar parado. Então é construir. Se ele vai ficar parado, alguma coisa vai ficar parada, ele vai construir alguma coisa. Ele vai construir tanto destruir. E cria uma barreira, né? Vamos dar um exemplo aqui. Muro da lamentação, eles criam uma barreira sobre uma coisa e outra, mais ou menos nessa ideia, você entende como é que é? Porque eles fazem lei, eles aplicam na lei de corpo, né, de homens, certo? E as coisas de Deus são coisas relativas ao tempo, não é lei, isso não é lei, são coisas relativas. Deus não tem lei, é coisa relativa ao tempo. Deus não tem lei, eles são coisas relativas ao tempo. Vamos falar isso para você entender. Mas qual que seria o que toma o lugar da lei aqui? A palavra da vida, coisa relativa. O que é a palavra da vida? A verdade na presença do corpo. A palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Graça sobre graça. Eu tenho uma consciência daquilo que eu quero, eu determino isso, eu faço disso uma realização com o meu corpo, dizendo a verdade e manifesto isso socialmente. Então, graça sobre graça. Entenda isso. Então, o que eu quero que vocês façam a percepção é o seguinte: você entende que o poder de criar de Deus, quando ele vem aplicar no corpo simples, ele faz uma lei, cria uma barreira sobre uma coisa e outra, sobre os nossos atos emocionais, ele cria uma barreira quando ele vem aplicar no corpo emocional diretamente, e faz essa percepção, certo? Eu tinha outras ideologias para apontar, mas vamos ficar por aqui mesmo, certo? Porque, vamos lá. Então, esses dois poderes de Deus vai explicar o poder de criar e o poder de formar. Esses dois é a manifestação do relacionamento, né? Esses dois são a manifestação do relacionamento. Por que eu falo que os dois são a manifestação do relacionamento? Porque o poder de criar de Deus não vai mudar. Não vai mudar porque ele é essa atmosfera grandiosa, ele vai essa atmosfera grandiosa, mas vai aparecer mais essa poder de formação, porque é a inversão dos corpos. Então eles vai aparecer no mesmo, vai aparecer aí junto. Só que o poder de formar vai explicar os frutos dos corpos independente, né? E o poder de Deus criar vai ser essa grandiosidade das atmosferas, né? O Sol e a Lua. O Sol, por exemplo, é o poder de criar, a Lua é o poder de formar. Faz essa relatividade para vocês entenderem. E logo a gente vai entender que tudo que é poder de formação se aplica num corpo simples, de entendimento simples, e cada um vai manifestar a sua estrela, qualquer coisa. Muito interessante. Faça essa percepção, ok? Entenda isso. Mas ambos vão ficar na atmosfera de Deus, certo? Na atmosfera, o poder de criar, o poder de formar. Porque Deus ele é poderoso da mesma forma, mas aí a gente vai fazendo essa ideia, a relatividade, que o corpo simples ele vem pela formação, no fruto independente, com fruto independente, certo? E fazendo essas percepção, entenda isso. Então, esses dois poderes de Deus vai se aplicar o poder de criar e o poder de formar. Esses dois é manifestação do relacionamento. Quando aplicado no corpo, o poder de criar vai representar a lei. Perfeito, né? Tudo aquilo que eu já estava tendo dito. Perfeito isso aqui, ó. Quando aplicado no corpo, o poder de criar vai representar a lei, né? Ele vai representar a lei. Aplicou no corpo, então ele se aplicou no corpo, então ele vai representar a lei, né? Se aplicou no corpo, poder de criar, que vai representar uma lei, coisas que eu determino, um espírito de criação, uma lei, tudo isso vai ficar parado, ele não vai ter relatividade, são coisas que eu determinei para a sociedade, tem que ser assim. Você já viu que se eu não quisesse transformar um espírito de criação, por exemplo, naquilo que eu digo que é meu espírito de criação, aquilo que eu criei, uma lei para as pessoas, para entrar no ônibus com um cartão, se eu quisesse ser relativo a ela, eu seria relativo, eu seria mais humano que as pessoas. Eu
Posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas qual que é a ideia de tudo isso? Trazer consciência de uma coisa e outra, que é muito bonito, não é? A gente ter entendido de todas as coisas, como é que se aplica uma particularidade, essas coisas grandiosas. Então, fica muito interessante quando a gente entende, como é que é relativo, irmão, tranquilo, pode me dar dinheiro aí, vou levar o máximo de dinheiro, né? Vou fazer isso com maior atenção, vou tratar as pessoas tranquilo, posso fazer isso. Eu tenho poder para isso, eu tenho capacidade para isso, eu posso desenvolver isso. Mas é igual eu falei, muito delicado. Existem muitos, mas muitas pessoas ignorantíssimo dentro da sociedade, os filhos das trevas. São mais astutos que os filhos da luz. Eles usam só mesmo os seus atos emocionais. Ele vai dizer para o motorista: estou pagando, sei que tem lá, te humilhando na frente dos outros, te mostrando você que ele é maior do que você, que está ali, que está sentindo uma necessidade danada de uma coisa ou outra, aquela pobreza, aquela escassez, sem educação, relacionando isso de qualquer jeito. Aí, não, não. De uma forma ou outra eu vou sofrer as consequências. Se não for para mim demonstrar aquilo que é realidade de Deus, eu vou sofrer pelos esses seres que andam na sociedade de qualquer forma, acha que tem, sabe de tudo e acha que entende as coisas, sei lá. Ou seja, de uma forma ou outra, eu acredito que eu ia passar, sofrer da mesma forma, sofrer por uma coisa ou outra, certo? Acho que era a mesma intensidade. Ou seja, o que eu estou dando de ignorância é o também que eu poderia ter se eu não fosse ignorante, se eu não falasse que eu não queria, né, que eu não fazia isso. É a mesma coisa. Eu vejo meus colegas aí, né? Às vezes eu vejo ali, né, sei lá, muito delicado. Faz essa percepção, certo? As pessoas hoje, por exemplo, o que que eu quero dizer também? Hoje, por exemplo, se você é uma influência mesmo você sendo uma pessoa burra, ignorante, por exemplo, estúpida, desprezível, as pessoas ainda vai continuar te adorando. Vamos falar isso diretamente, vai continuar te adorando, porque você é uma referência social. Então, existe essas diferenças, certo? Quando você dá um destaque, alguma coisa, as pessoas vão te olhar de uma forma diferente. Mas imagina uma pessoa bem humilde, bem humilde, você vai, as pessoas, outras pessoas só vai pisar, vai pisar, vai pisar, vai só pisar naquela pessoa, só pisar, só pisar. Aí, sabe, entende isso. Existe hoje dentro da sociedade, é isso aí que você tá ouvindo. Faça essa percepção, certo? Para vocês moldar suas formas de pensar. E se for a lei de Deus, vai explicar os três elementos, né, da espiritualidade, né, do corpo. Os três elementos da espiritualidade do corpo: palavra, vida e corpo. Esses são os três elementos, né? Esta é a formação, né? Esses três explica também uma criação, né? Deus começou a falar, Moisés, Elias e João Batista. Vamos falar isso para você entender. Depois veio, né, mais três pela frente, que está ganhando uma complexidade aqui. Paulo, Tiago, Pedro, sei lá, né? Tá fazendo esse trabalho aqui, né, de formação de Cristo, né? Dessa ideia do Cristo, ele ganha uma complexidade, porque ele fica se movimentando sobre uma coisa e outra, ok? Entenda isso, porque tem o corpo, nosso corpo interior, o corpo interior, a consciência interior, e tem esse corpo expressivo também na forma de ter, forma de ser, forma de ter. Fica, num tempo de Guerra Fria, essas nossas consciências, a raiz fica bem separada do nosso corpo emocional, ganha muita, mas muita complexidade. Então, e se for a lei de Deus, vai explicar os três elementos da espiritualidade de Deus, representando, né, corpo, palavra, vida e corpo, né? Na formação também nós vamos ter palavra, vida e corpo. Esta é a formação. Estes três explica também a criação, né? Porém, como nós estamos em Cristo, isto é formação. Nós estamos em Cristo, é formação, tá? Enquanto Deus determinar, nós ainda vai estar formando nossos frutos, né? Qualquer coisa que seja formando. Formação são coisas relativas, não são coisas criadas. Aí, se alguma coisa vier criar, as pessoas começam a criar lei, né? Para, sei lá, controlar os atos emocionais das pessoas, sei lá, para colocar limite nos corpos emocionais da pessoa, qualquer coisa, certo? Essa lei, quando ele vem criado no corpo, ele cria uma barreira, são coisas que
pode ser construtiva e também pode ser destrutiva. Vai depender dos comportamentos das pessoas, né, que elas estão entendendo dessa lei, certo? Hoje em dia é muito complexo. Você vai, por exemplo, hoje tem muita lei aí que passa tudo por cima, não existe nenhuma lei aí hoje aplicada. Eu vejo um tanto de coisa dentro da sociedade, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Continua fazendo, continua fazendo. A lei, se a pessoa. Hoje é bom, eu gosto disso, a liberdade, as pessoas fazem o que querem, eu gosto disso, porque a ideia é conscientização. Eu amo essa forma que Deus trata a sociedade. Conscientização, não é questão de você ter uma coisa certa e uma coisa errada, é você saber como você vai se aplicar dentro da sociedade, entende isso? Mas você vê dentro da sociedade, nada disso, as pessoas rouba, mata e depois ela está saindo pelo fundo da cadeia, não está cumprindo a legislação. Ainda tem advogado ainda para, né, defender as pessoas que, né, os supostamente criminosos que está cometendo injustiça, uma coisa mais louca, né? Quando é que um advogado, né, vai ali, estudou para defender uma coisa, como é que é essa lei dos homens, hein? Complicado, né, não? Né, você não acha, não? Né, a pessoa matou ali e tal, e ainda aparece um advogado para defender ele, né? Como é que é isso, né? Hã? Mas aí a lei deixa tudo em claro, mas aí eles colocam lá uma brecha, vai fazendo isso, o advogado vê uma brecha, "Ah, você é humano, você tem liberdade de expressar, blá, blá", sei lá, é só uma ideia, certo? Eu não estudei advocacia, não sei como é que se aplica essa língua da advocacia, certo? É muito tempo para dedicar, entenda isso. Se para for estudar as línguas dos advogados, né, entenda isso, ok? Porém, como nós estamos em Cristo, isto é formação. E se for a lei dos corpos, vai explicar a criação de coisas sociais e que já tenha dentro da sociedade, né? Eu vi uma coisa que é ruim, eu posso criar uma lei para aquilo, né? Criar uma lei, aí vai determinar coisas sobre aquela lei. Todas as leis que eu vejo passa por cima, nossa, todas as coisas que a lei passa por cima, e muitas coisas, ok? Entenda isso. E o que estiver de fora vai explicar manifestação variável sobre este relacionamento. Esta manifestação pode variar de acordo com o relacionamento, né? Esta variação no tempo de Guerra Fria gera complexidade do que do que for resolutivo, né? Do que for resolutivo. E, a, e é aqui que as coisas se complicam. E quando este fruto estiver sendo exposto para o seu relacionamento, né? Eu já tenho explicado isso, né, que as coisas é bem complicado, né, que e fica complexo no tempo de hoje, muito, sei lá, lei já não é lei, as pessoas, sei lá, usam liberdade de expressão, qualquer coisa, muito complicado, ok? Então, entenda isso, ó, esta manifestação pode variar, né, vou voltar um pouco mais aqui. E o que estiver fora, né, vai explicar a manifestação variável sobre este relacionamento, né? Tudo que estiver fora, daquilo que você estiver manifestando, certo? Existe, por exemplo, como é que você quer entender isso? Qual que é a ideia disso? Nós temos nossos corpos emocionais. Se você está dentro da lei, você é uma pessoa livre. Se você está fora da lei, você não é uma pessoa livre. Então, se você manifeste isso de uma forma equivocada, passando por cima das leis dos corpos, vamos falar isso diretamente, passando em cima da lei dos corpos, aí você vai achar que está livre, mas não está livre. Você está oprimindo as pessoas, está matando, está roubando. Então, né, vocês não estão livres. Ou seja, está dentro da lei, você está livre. Fora da lei, vocês estão presos, ok? E o que estiver fora vai explicar manifestação variáveis sobre, né? Vamos colocar aqui, deixa eu acrescentar. E o que estiver fora da lei, isso. E o que estiver fora da lei vai explicar a manifestação variável sobre este relacionamento. Esta manifestação pode variar de acordo com o relacionamento. Esta variação no tempo de Guerra Fria gera mais complexidade do que resolutividade, né? E o que as,
E é aqui que as coisas se complicam, né, e quando estes frutos estiver sendo exposto para o seu relacionamento. Complica ou não complica, né? Complica ou não complica, né? Entenda isso. O poder faz o corpo emocional se realizar com Deus diretamente, né, no ato manifesto, né. O poder faz o corpo emocional, né, o poder de formar, eu acho que é isso, o poder de formar, faltou a expressão. É isso mesmo. Eu estava É isso a expressão que eu tinha complexidade. O poder de formar faz o corpo emocional se realizar com Deus diretamente no ato manifesto, né. Quando você tem um espírito glorificado, né, você reconhece, tem intimidade com Deus, você se realiza diretamente no ato manifesto, né, junto com Deus. Por exemplo, a pessoa olha para você e fala assim: "Nossa, que pessoa virtuosa, pessoa legal", então ela está vendo ali uma manifestação de Deus, qualquer coisa, certo? Entenda isso. Então, o poder de formar faz o corpo emocional, né, se realizar com Deus diretamente no ato manifesto. O que eu quero que vocês entendam? Você viu que tudo é uma inversão? Aqui, no poder de formar, é uma quando a criação de Deus vem para o poder de formar, ele fica citado como uma imagem, uma lei que eu determino, né, né, que, sei lá, vamos falar agora sim, vamos falar aquilo que eu queria falar antes. Quando, Nabucodonosor, vamos falar naquele tempo, quando Nabucodonosor fez ali uma imagem para que todos se prostram, tudo aquilo virou um decreto, virou uma lei. As pessoas, aí todos os seres humanos da terra tinham que se prostrar diante daquela imagem. Então isso virou um decreto, virou uma lei, todo mundo tinha que fazer. Você entende que essa imagem ficou parada e ela ficou sendo construída? Ela ficou construindo, ela ficou sendo construída, construindo, construindo. Você entendeu essas possibilidades, essas razões? É isso que eu queria dizer ali. Eu falei: "Eu não vou acrescentar não, mas agora sim, é a hora de fazer". Ou seja, faça essa percepção. Então todo mundo se voltou para aquela imagem. Ou seja, existe essa complexidade que quando a criação vem para dentro da formação, ela se torna uma lei. Quando a criação de Deus vem para dentro não de Deus diretamente, né? Quando a criação vem para dentro da formação, ela se torna uma lei. Ela torna uma lei, coloca limite, né, sobre uma imagem, sobre uma coisa que não é relativa ao tempo. As pessoas acham que isso é relativo ao tempo, né? Deus é relativo ao tempo, tá? Por isso que vocês nunca vai ficar perdido. Quando é o plano de Deus, vocês todos são incluídos nele. Independente se você está prostrando ou não por uma imagem, Deus tinha ciência em tudo e ele é relativo para todos, porque ele é o próprio tempo. Aí você vai encontrar Deus no tempo. E tudo isso é relativo, são coisas relativas, certo? Tudo é relativo. Entenda isso. Por que que eu falo que tudo as coisas são relativas? Pode olhar aí, né. Hoje, por exemplo, você vê um monte de coisa que amor não é coisa que você possa, determinar, construir, são coisas relativas, são coisas relativas. No amor é isso, porque olha aí pra você ver, as mesmas pessoas que fala que te ama, é as mesmas pessoas que te mata, as mesmas pessoas que fala que te ama, é a mesma pessoa que te desprezam, as mesmas pessoas que te ama, que fala que te ama, são aquelas pessoas que são arrogantes, estúpida, são essas mesmas pessoas que ela te declara o amor, são aquelas mesmas pessoas que te desprezam. Sei lá, pode olhar aí, Emanuel, olha aí, faz experiência aí, certo? São desprezos. Você acha que todo mundo aceitou, né, Emanuel? Não, desprezou Emanuel. Porque como é que você sabe disso? Comportamento das pessoas. Elas falam, 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 mas não tem comportamento, não tem nada, certo? Sei lá, né? Sei lá. A boca fala, né? Sei lá, muita coisa. Então, o poder de formar faz o corpo emocional se realizar com Deus diretamente no ato manifesto. Já a criação pode ser apenas uma ideologia, né, no ato manifesto, explicando a lei dos corpos, né, entenda isso. E tudo que existe essa lei essa ideia também da, né, da ideologia, também que é uma criação, né,
os astros de Deus, ele cria ideologia, né? Fogo consumidor, né? Os atos conscientes usam o fogo consumidor, são os frutos dos atos conscientes são fogo consumidor, são coisas que eles criam no tempo. Eles já criam no tempo mesmo. Essa criação também é relativa, tá? Essa criação, certo? Existe essas coisas, a lei que vai ficar parada, se for uma lei que determinada. Hoje o sistema político, ele cuida muito dessas leis que fica parada aí, né? Esperando alguém vacilar, qualquer coisa, entende isso? E tudo que estiver dentro da sociedade. Então, vamos lá. O poder de formar faz o corpo emocional se realizar com Deus diretamente no ato manifesto. Já a criação pode ser apenas uma ideologia no ato manifesto, explicando a lei dos corpos, e tudo que estiver dentro da sociedade e com a mesma manifestação, você se realiza com Deus. Com a mesma manifestação. Por que eu falei com a mesma manifestação? Você vê aí, a maioria dos astros hoje, que as pessoas hoje falam assim, Raul Seixas, muitas músicas aí que as pessoas falam que era negada, Raul Seixas estava realizando diretamente com Deus. Todas as músicas que ele criou, você pode olhar aí. É a forma de conscientização. Então ele estava, independente se a pessoa estava negando, falando mal, ele estava se realizando com Deus. Tranquilo, estou em paz para vocês, sei lá, qualquer coisa. Então, e com a mesma manifestação, você vai se realizar com Deus. Assim você faz de coisa possível ou impossível, né? Interessante? Então, assim você faz de coisa possível ou impossível no que se aplica sua realidade emocional para se realizar no plano da unificação de Deus e de Cristo. De outra forma, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que toda crença, tudo aquilo que você acredita, que toda crença é uma direção e para onde você determina o seu caminho, né? A sua crença, aquilo que você acredita, é aquilo que vai determinar o seu caminho. A sua desgraça, né, o seu bem, qualquer coisa vai ser determinado por sua crença. A sua crença é quais justifica um reflexo seu no poder de Deus, aquele fruto que você está dando negado ou aquele fruto que está dando aceito. Isso justifica os seus caminhos bons, caminho ruim, por onde você vai passar. Entende isso? E é daí que nascerão várias crenças, né? Sendo a verdade determinada por caminho pleno da sua própria vida. Né? Eu falei caminho pleno da vida do outro? Não. Caminho pleno da sua própria vida. O máximo que você pode ter com a sua vida é uma intimidade com Deus, porque ele é relativo ao tempo, ele é relativo para tudo. Só Deus pode ser relativo a tudo, tudo, tudo. Mas o outro corpo emocional não. Ele vai depender da minha expressão, se eu estou negando ele, se eu não estou negando, certo? Sendo tudo isso relativo, certo? Eu posso mudar de meu comportamento, Deus que a pessoa muda o comportamento dela. Tudo isso faz relativo. Eu posso aceitar a pessoa, Deus que ela me aceita, tudo isso é relativo, entenda isso? Então, é daí que nascerão várias crenças, sendo a verdade determinada por um caminho pleno da sua própria vida e não por um relacionamento, né? Não por um relacionamento. Ou seja, muito interessante isso, olha. Vamos ler de novo. Sendo a verdade determinada pelo caminho pleno da sua própria vida e não por um relacionamento. Não é por um relacionamento que você vai ter que determinar o seu caminho, não é isso não. Ah, eu vou amar a pessoa ali e tal, e eu vou determinar a minha vida por ela. Ela é minha vida, por onde ela for, também vou, blá, 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 blá. Não. O máximo que você pode fazer com essa sua decisão, com essa sua arrogância, com essa sua estupidez, é você oprimir a pessoa quem você diz que ama. Você oprime ela, você declara o amor, você mata, você rouba por isso, que você não sabe, né, amar as pessoas. Entenda isso? Pois toda crença é individualidade de pensamento, toda crença é individualidade de pensamento e individualidade de relacionamento, né? Eu tenho as minhas formas para me relacionar, explicando vários tipos de relacionamento, sendo o relacionamento não explica o seu caminho. Mais uma vez dizendo que o relacionamento não vai explicar o seu caminho, porque o seu caminho são coisas dependentes, são coisas relativas à sua vida. Você tem duas vidas? Não. Você tem uma vida única. Então, todas as suas decisões, todos os seus caminhos, todas as suas crenças vai a partir daquilo que você acredita em você mesmo.
Eu falei acreditar no seu relacionamento? Não, não acredita. Você tem que acreditar em você mesmo, mesmo porque se você não tiver credibilidade, se não tiver respeito, se não tiver caráter, se não tiver uma identidade, né, vamos falar isso, se não tiver uma identidade para você relacionar, passar confiança à pessoa, ninguém vai querer você relacionar você. Você é todo inseguro, não é indeciso, né, não sabe o que quer, né, é um bebê da sociedade aí, certo? Qualquer coisa, né? Pois são vamos lá, sendo o relacionamento não explica o seu caminho, pois são determinado com coisa que já tem dentro da sociedade, né. Ou seja, o relacionamento são determinado, pois o relacionamento Pois o relacionamento é determinado com coisa que já tenha dentro da sociedade. Este ideal permite produzir um fruto independente do que já tenha dentro da sociedade, né? Ou seja, quando você faz a percepção de sua vida, você vai entender que o seu fruto é independente daquilo que já tenha dentro da sociedade. E fazendo de coisa impossível, possível, né, coisa impossível, quando você faz essa percepção que todas as coisas são relativas ao seu à sua sabedoria, à sua vida, então você faz de coisa impossível, e já faz coisa possível. O impossível passa a ser possível. Este ideal por que eu falo do impossível? Geralmente vocês não vai estar usando quando eu falo de coisa impossível para possível, vocês não vai estar usando seus atos emocionais, você vai estar tendo a crença que Deus está com você, na certeza, na razão, aquela toda, determinando coisa impossível. E Deus vai estar ali junto com você, manifestando coisa, movendo as coisas a seu favor, qualquer coisa, entende? Para você se realizar. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, vamos falar isso para você entender. O que seria antigamente as pessoas usavam coisas improváveis, né, Deus usa as pessoas mais improváveis. Eu estou usando a expressão impossível para possível. Então, o que significa coisa impossível? Por exemplo, quando Deus tem uma missão para você, você pode ter o conhecimento que for, que Deus não vai te enriquecer assim do nada, por exemplo. Você vai passar pelo processo, vai passar pelo plano. Então, tudo isso tem tempo determinado de Deus, não é do homem. Aí já outra pessoa, aí sim ela já deu aquela explosão, por exemplo, já ficou milionário. Faz parte do plano missionário dele também. Ou seja, Deus determinou coisas e instruiu ele coisa para orientar as pessoas. Tudo é parte de um ato missionário. Uma coisa negativa para positiva, uma coisa positiva para uma coisa negativa para positivo e positivo para negativo, fazendo essas inversões, certo? E fazendo um reflexo de uma coisa e outra para dar uma sintonia, uma mentoria, e fica muito grandioso quando vocês entendam essas ideias, entendem isso? Sendo o relacionamento não explica o seu caminho, pois o relacionamento é determinado com coisa que já tenha dentro da sociedade. Esse ideal permite produzir um fruto independente do que já tenha dentro da sociedade, e fazendo de coisa impossível, possível. Este ideal pode se aplicar no corpo simples e pode também se aplicar no entendimento que você tem de Deus e de Cristo. E tudo isso explicando a formalidade de relacionamento e de crença e que você tem deste relacionamento. E tudo isto é relativo para o seu relacionamento, independente de uma sociedade. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.